Então, um tempinho atrás eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre como todo gótico é diferente um do outro e sobre como é importante a nossa individualidade e todo mundo ter alguma coisa diferente, né? Para não ficar todo mundo igual, senão nem teria muita graça. Mas hoje eu meio que vou botar isso super em prática, porque eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas visões que talvez não sejam tão populares em relação aos góticos e à subcultura gótica em geral. E, bom, você não precisa concordar com nenhuma delas, afinal cada um tem a sua própria visão, né? Por mais que existam algumas coisas que são assim, consenso dentro da subcultura, todo mundo tem algumas visões aqui e ali que vão se diferenciar. Então você pode achar o que você quiser, afinal, cada um com a sua individualidade, né? Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou compartilhar com vocês minhas opiniões impopulares em relação à subcultura gótica. E aí, eu espero que vocês estejam tendo uma ótima Páscoa. A minha Páscoa tá sendo bem normal. Eu não comemoro tanto essas coisas, pra mim é mais só um feriado, mas eu sei que para algumas pessoas é uma data muito especial, então eu espero que esteja sendo um momento interessante e bacana pra vocês que comemoram. E hoje o assunto não é bem Páscoa, né? Eu confesso que eu até queria gravar alguma coisa relacionada à Páscoa. Não no sentido religioso da coisa, mas sei lá, envolvendo coelhos, por exemplo. Só que eu não consegui. Talvez ano que vem, né? Quem sabe? De repente ano que vem a minha criatividade aflora aí de maneiras diferentes. Mas hoje, como eu não tinha assim um super tema, eu acho que esse vai ser bem interessante. Afinal, alguns de vocês adoram esses vídeos mais bobos e descontraídos. Então, eu já vou começar com uma opinião que vai chocar muitas pessoas. Bom, respirem fundo, porque essa realmente é chocante, tá? A arquitetura gótica não é meu tipo favorito de arquitetura. Eu sei que muitos góticos são completamente apaixonados por arquitetura gótica, porque remete muito àquela coisa da literatura e da ficção, sabe? É lógico que existem alguns góticos que realmente apreciam pela questão religiosa da coisa, mas a maioria é mais por essa questão do fantasioso em torno da arquitetura. E eu vou dizer pra vocês, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu já vi pessoalmente algumas arquiteturas neogóticas e realmente é algo assim, sabe, que você olha e pensa, caramba, parece o Castelo Drácula. Só que eu vou ser honesta com vocês, com o passar do tempo, esse tipo de arquitetura, por mais que eu admire, não é mais o meu favorito. Eu curto muito mais outros estilos, sinceramente. Principalmente ecobrutalismo. Eu sou obcecada por ecobrutalismo. Eu acho perfeito porque é algo tão funcional e que ao mesmo tempo se une ali com a natureza, sabe? Tipo, é simples, é bruto e funciona, sabe? Parece que é algo assim que, sei lá, tipo, parece que é uma pedra que realmente foi lapidada ali, virou aquilo, e se você encher de planta, fica um negócio de doido. E tem uma coisa, realmente, uma presença muito forte nesse tipo de arquitetura. Eu sou obcecada por isso. Então, a arquitetura gótica, por mais que eu aprecie, não é a minha favorita. Eu vou ser honesta, dessas arquiteturas um pouco mais antigas, sabe? Eu gosto de vários outros estilos. Eu acho que mais de períodos mais medievais do que esses que são mais românticos. Bom, é porque algumas pessoas associam às vezes coisas medievais a coisas românticas, mas é mais uma visão pós-medieval do que o medieval. É melhor vocês verem algum vídeo de história, porque eu sou péssima explicando essas coisas. Mas enfim, eu gosto de construções um pouco mais brutas, eu acho. Tipo, os castelos legítimos medievais que são mais brutos, sabe? Não sei, eu prefiro esse tipo de arquitetura. Não que eu não aprecie outros tipos, eu consigo apreciar muitos tipos de arte diferentes, mas é isso. Não é a suprema favorita minha. E, sei lá, eu acho que muitos góticos também têm esse tipo de visão, mas muitas pessoas pensam que todo gótico automaticamente vai ter arquitetura gótica como favorita pelo aspecto cultural da coisa. E é isso.
É uma opinião meio boba, né? Mas talvez polêmica. Ainda falando um pouco sobre alguns aspectos religiosos, principalmente em relação a simbolismo, eu tenho uma outra opinião que talvez também seja um tanto polêmica. É o seguinte, eu particularmente sou o tipo de pessoa que não gosta de usar símbolos de religiões que eu não participo, porque, sabe, não faz muito sentido. Apesar de que existem alguns símbolos que têm múltiplos significados, sabe? Por exemplo, a cruz, ela não é algo exclusivamente cristão, ela é usada em várias religiões e tem vários significados até para quem não tem religião. E, assim, existe outra questão também muito polêmica quando se trata de símbolos religiosos, que são algumas pessoas que vão subverter a questão da religião. E aí entra uma questão polêmica, tá? Porque, assim, muitas pessoas veem isso sempre como uma forma de desrespeito. E eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu acho que alguém que já esteve em uma religião e que tem alguns traumas, tem algumas críticas em relação àquela religião, ela tem uma liberdade ali artística, digamos assim, de querer subverter parte desse simbolismo dentro do visual gótico, tá? Ou da música. Eu vou ser sincera, eu não me importo com esse tipo de coisa. Eu sei que soa meio desrespeitoso, mas aquela pessoa teve experiências específicas com aquilo, ela tem algumas críticas e algumas coisas pra dizer em relação àquilo. Então, assim, não é o tipo de coisa que eu tenha motivos pra fazer, porque eu não tenho esse tipo de trauma, esse tipo de questão. Mas algumas pessoas vão ter e eu não vou me opor a elas se expressarem em relação a isso, independente de que tipo de religião seja, tá? Mas é algo que, assim, é bem complexo, né? Porque muitos góticos veem isso também como algo ofensivo. Eu acho que pode ser bem relativo. Tem algumas pessoas que realmente fazem coisas só pra ofender e não tem realmente significado por trás, é só uma subversão por subversão. Mas tem outros que não, que realmente tem alguma coisa a dizer. Então, eu não acho justo julgar todo mundo da mesma forma nesse sentido, sabe? Mas aí é algo bem pessoal, é uma visão que eu tenho e eu acho que cada um vai ver de uma forma diferente. Talvez você tenha algum argumento que eu não tenho em relação a isso. Agora, outra questão que eu também considero bastante polêmica é que eu não acho que você precisa ter como favoritos ou amar, morrer de amores por artistas góticos mais clássicos, principalmente os dos anos 80, por exemplo. Eu acredito que todo gótico, ele vai se encontrar dentro da subcultura. Você vai achar um nicho que você gosta mais, que, sei lá, combina mais com você. Eu tenho gostos muito específicos quando se trata de música gótica. Por exemplo, eu prefiro vocal feminino, sabe? Eu gosto de algo que seja um pouco mais viajado e tal. E, enfim, isso daí é algo pessoal também, é um nicho que você encontra, sabe? Tipo, o gótico em geral, ele gosta de música gótica, assim, de uma forma geral, né? Só que todo mundo vai encontrar nicho. Até quem não é gótico, vamos supor que você, sei lá, gosta de pagode. Você vai encontrar ali seu nicho dentro de pagode. Tem artista que você gosta mais, tem estilos que você gosta mais. Então, pro gótico é a mesma coisa. Eu acho que é importante que você conheça, sabe? Pesquise, escute as bandas clássicas, escute os álbuns mais importantes, mas você não precisa ter eles como favoritos. Essa é a minha opinião em relação a isso. Eu acho que tem algumas pessoas que vão gostar mais de música gótica mais atual, porque se comunica melhor com elas, entende? Então é isso, eu não acho que você precisa estar preso ao gótico anos 80, a gente tá em 2025. E ainda falando um pouco sobre essa questão de estar preso, essa é muito polêmica, essa é uma visão muito polêmica minha. E é uma visão que eu confesso pra vocês que eu construí com o tempo, nem sempre eu tive essa visão. Mas eu acho que você não é obrigado a conhecer tudo ou ter um mega interesse na cultura gótica, que seria aquela coisa do Gothic, né? Arquitetura gótica, literatura. Eu, particularmente, tenho muito interesse por literatura gótica. Eu acho algo muito, assim, fantástico e muito essencial pra mim. É algo inspirador, digamos assim. Mas tem alguns góticos que eles vão ter mais interesse pela música mesmo, que é a base. A música, junto com o visual, questões políticas. Nem todo gótico vai ter um super interesse por literatura gótica.
Porque a literatura gótica, por mais que ela tenha inspirado muito a música gótica, ela não é algo que está preso à subcultura gótica, sabe? Ela é um movimento em si que existe à parte e antes da subcultura gótica existir, né? Subcultura gótica é algo que tem a raiz na música, entende? E é algo que já existia antes de receber o nome. O nome veio depois, mas a cena já estava rolando. Então eu não acho que você é obrigado a ter um mega super interesse por esses aspectos de cultura gótica. Eu acho que é ótimo que você tenha, eu acho que é maravilhoso, eu acho que vai acrescentar muita coisa na sua vida. Mas nem todo mundo consegue ter o mesmo tipo de atenção e interesse para literatura. Eu acho que vale a pena tentar, mas ninguém é necessariamente obrigado, tá? É isso. A música gótica, ela tem em partes inspiração da literatura gótica, mas ela não tem só esse tipo de inspiração. Quando você pega para observar as letras, vocês vão ver que elas têm inspiração em aspectos culturais do mundo todo. Tem músicas que vão ter um estilo um pouco mais oriental, algumas que vão ser mais inspiradas em coisas reais, outras políticas, outras românticas. Então, assim, é algo bem variado, tá? É isso que eu penso, a minha opinião, e é uma opinião muito polêmica, eu acho, dentro da subcultura. Outra opinião, mas eu acho que essa é bem nítida para quem já me acompanha, é que você não é obrigado a ir em evento e em rolê gótico para ser gótico. Novamente, nós estamos em 2025 e as coisas são diferentes hoje em dia. Existem muitas formas de se conectar com a comunidade gótica sem necessariamente estar num rolê. Ir num rolê nem sempre vai significar nada. Tem muitas pessoas que vão em rolês góticos que não são góticos, só gostam de dançar um pouquinho e ver umas pessoas alternativas. Então, assim, eu não acho que ir é o que torna você gótico. Eu acho que o que torna alguém gótico é realmente ter uma identificação ali pela música, pela comunidade, mas isso não é algo que você precisa estar lá fisicamente, até porque algumas pessoas vivem em lugares que são mais isolados, nem tem como fazer isso. A internet é uma grande aliada. Então, é isso, eu não acho que você precise ir em rolês. Eu acho que é legal que você vá, mas não é uma obrigação, digamos assim. Existem outras formas de apoiar artistas góticos. Agora uma opinião que... Bom, eu acho que é algo mais bobo, tá? Mas assim, é que eu sinto que as pessoas, os góticos na verdade, né? Deveriam parar de dar tanta atenção pra muita bobeira que acontece na internet, principalmente bobeiras envolvendo menores de idade. Por exemplo, teve um evento numa escola e aí uma pessoa se fantasiou de gótico e postou no TikTok. Aí tem uma enxurrada de góticos que ficam lá debatendo, reclamando e com menor de idade. Tipo, pra mim, menor de idade é criança. Então, assim, por que você tá perdendo seu tempo, sabe? Que bobeira, tipo, deixa eles se fantasiarem, isso não muda em nada na sua vida. Tá, é uma visão que eu tenho. Eu acho que alguns góticos se preocupam com coisas muito bobas. Vocês estão perdendo tempo e energia em coisas bobas. Vamos fazer outra coisa, tá? Eu sei que às vezes a gente vê algumas coisas na internet que são meio irritantes, mas as pessoas dão atenção demais para coisas que elas não gostam. Então é isso, parem de gastar energia com essas coisas. Principalmente quando envolve menores de idade que, tipo, são crianças, estão brincando, estão testando maquiagem diferente. Talvez um dia realmente virem alternativos, mas ainda são, assim, adolescentes que estão se conhecendo, entende? Então, é isso. E aí aqui entra outra opinião que eu acho que é um pouco controversa também minha, mas é que, assim, não tem como levar 100% a sério. Calma que eu vou explicar. Adolescentes que, assim, que se dizem alternativos góticos. Vou explicar pra vocês. Por quê? Eu fui uma adolescente assim e eu continuei sendo gótica agora, né, na minha vida adulta. Mas tem muitos que não vão continuar, que vai ser uma fase e tal. Então, assim, você pode dar um apoio, que legal, sabe? Mas não tem como, tipo, levar 100% a sério porque você pode se decepcionar se você acha que aquela pessoa realmente vai continuar tendo aquele estilo. Eu acho que é legal dar um apoio para as pessoas mais jovens que querem conhecer mais, mas ainda assim, eles têm que ser tratados como adolescentes, não tem como, sabe, tratar como uma pessoa adulta. Justamente por isso que eu digo que não precisa levar a sério tudo que eles fazem, tá?
É isso. Não deveria ser polêmico, mas talvez seja uma visão que eu tenho. E ainda falando um pouquinho sobre pessoas mais jovenzinhas, adolescentes, e até quem entrou na vida adulta agora, eu diria que eu não recomendo que vocês saiam fazendo modificações corporais ou coisa do tipo, porque vocês ainda estão numa fase ali de desenvolvimento, sabe? Pode ser que você realmente ame aquilo pela sua vida toda e seja parte da sua identidade. Mas eu acho que pra muitos aquilo dali ainda pode ser um período de fase, e aí depois eles vão ficar na internet enchendo o saco, falando que se arrependeram, que isso, que aquilo, inventando até histórias cabulosas em torno de modificações corporais pra assustar os outros. Então eu acho que essas coisas devem ser feitas com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que se você quer fazer uma mudança, assim, de visual, faz uma maquiagem bem elaborada, pinta o seu cabelo, que é algo reversível, mas assim, tipo, tatuagem, piercing, eu acho que é algo que você deve ter muito cuidado, porque, bom, o piercing, você pode tirar o piercing, mas você ainda vai ter uma cicatriz. E às vezes ele pode não cicatrizar bem, causar algum problema. Então é muito melhor fazer esse tipo de coisa quando você já é mais adulto, sabe? A sua cabeça já está melhor formada, você é mais responsável, mais cuidadoso e tal. É uma visão que eu tenho. Mas cada um faz o que quiser. Só para poder concluir um pouquinho meu raciocínio sobre algumas coisas que eu comentei no começo do vídeo, na verdade, voltando a falar sobre aquela questão da religião, eu penso que a religião é algo muito cultural. E tem muito a ver com onde você nasceu, sabe, com a sua família. E é por isso que eu penso que é bem ok que a subcultura gótica seja laica. Mas ainda assim, e aí vem outra opinião polêmica, eu acho que, mesmo sendo laica, a gente precisa ver certas coisas de uma forma mais crítica, sabe? Então, assim, não é todo o comportamento religioso que vai ser necessariamente bem visto. Existem algumas coisas que não vão combinar, entende? Por exemplo, não faz sentido você ser gótico e homofóbico, sabe? Então, enfim, são coisas complexas que exigem que você pense bastante. Eu acho que tudo, né, na subcultura gótica é complexo e exige um certo pensamento crítico em relação a isso. Por isso que eu comentei até um pouco sobre os adolescentes também, porque às vezes a gente pensa que todo mundo vai ter um visual pra sempre, não vai ser assim. E enfim, né, não tem como controlar o ser humano, cada um vai ter uma visão, isso e aquilo. E é isso, eu acho que eu não tenho mais nenhuma opinião muito polêmica, não. Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu sou o tipo de pessoa que consegue apreciar muitas coisas diferentes, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas quando eu vejo, assim, uma arquitetura, uma igreja bonita, eu consigo apreciar aquilo. Até porque eu acho que a arte é uma coisa bem universal. E às vezes, até mesmo as artes que estão naquelas igrejas nem foram necessariamente feitas por cristãos. Então, é algo que é bem universal. Mesmo que você não se identifique ou faça parte de alguma religião ou de alguma cultura, a gente consegue apreciar a beleza das coisas, sabe? Às vezes a gente vai apreciar uma beleza um pouco mais diferente e que algumas pessoas não vão ver beleza também. E é isso, né? Cada um tem uma visão bem diferentona de tudo. Eu já enrolei muito, eu acho que não tenho mais nada pra dizer e só tô falando bobagem pra câmera agora. E bem, é isso. Eu espero que vocês estejam tendo um ótimo fim de semana. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que é membro do canal. Vocês me ajudam muito. Sério, vocês não fazem ideia. E esse tipo de coisa me faz continuar querendo gravar vídeo. Então, é isso. Muito obrigada de novo. E até mais!